Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Laboratório do Arne para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, um vídeo um tanto quanto diferente. Essa barra de LED aqui, senhores, ela estava instalada no meu gabinete do PC. E já havia algum tempo eu percebi que ela não funcionava, né? Porque ela tinha uns efeitos aqui de mudança de cor, algumas coisas, né? E aí eu fui conferir, né? Primeiro, conexão de 5 volts para ver se estava tudo bem, 5 ou 3V3, né? O que a gente tem aqui, presente 5, 3V3 e 12 volts, estava tudo bem, aqui é conectado no 5. E a coisa não funcionava, eu testei os LEDs e os LEDs estavam funcionando. Então eu desconfiei deste pequeno CI aqui. E numa pesquisa rápida, tá, eu descobri que é um microcontrolador, tá, um FT60E121 da FMD. Se eu não me engano aqui é Fremont Micro Device, tá? É um microcontrolador chinês, tá, baseado muito próximo na linha Microchip, tá? É um microcontrolador bastante interessante, inclusive. Ele é um microcontrolador de 8 bits, mas o modo de gravação dele aqui, né, onde ele guarda o programa, é numa E2PROM, tá? Não numa flash, mas numa E2PROM. E ele tem 2K de E2PROM, opera até 16 MHz de clock, que é bem bacana, tem 128 bytes de RAM e 256 bytes de dados, né, numa E2PROM separada aqui, tá? Então eu levantei o circuitinho rapidamente aqui, tá? Já descobri como ele é. E percebi que eu posso usar aqui um PIC 12F1822, 2K byte de flash, 256 bytes de dados também, aqui numa E2PROM, aqui é flash, 128 bytes de RAM, e ele vai com clock até 32 MHz, né, porque ele consegue aqui operar com PLL interno, né. Então a ideia, senhores, qual é? É fazer a substituição daquele microcontrolador ali, que não está mais funcionando, por um PIC, que vai caber exatamente sem nenhuma adaptação. Até porque o pinout eu percebi que é compatível pino a pino. Tá? Então hoje eu vou mostrar o circuitinho com o PIC. Tá? Aí depois a gente já vai ver o programa e vamos ver essa coisa aqui operando. Tá? No começo eu vou fazer ele fora daqui, porque eu tenho um PIC exatamente assim, tá? Só que eu apliquei ele numa plaquinha que eu mesmo desenvolvi para usar numa protoboard. Então eu vou puxar os fios da protoboard, fazer uma aranha meia feia aqui no começo para teste, e aí no final eu depois pretendo instalar, né, este carinha aqui, ok? Então vamos lá, senhores. Bom, senhores, e aqui eu tenho o diagrama, né, da proposta, tá? Aqui eu tenho o PIC 12F1822, tá? Ele é um PIC com apenas 8 pinos, é bastante interessante, né? Eu já coloquei aí algumas características dele no início do vídeo. Aqui eu tenho o capacitor de desacoplamento e um diodo de proteção, né, contra a inversão, já que isso aqui vai ser ligado diretamente aos 5 volts, né? Aqui um resistor, limitador de corrente, tá? Que vai para os LEDs, tá? O WS2812, ok? São 21 LEDs naquela barra, então eu assumi aqui também 21 LEDs, tá? Só que eu não coloquei todos, óbvio, porque não iria caber. Aqui, ponto de gravação PGD, ponto de gravação PGC, o ponto de gravação do reset, e aqui em RA2, tá? Ligado no pino de interrupção externa, eu tenho S1, então a ideia é ativar aqui o resistor de PUAP internamente e usar S1 aqui em RA2 para obter, né, a troca de efeito, tá? E aqui o ponto de gravação em Circuit System Program, tá? Senhores, esse circuito ele ficou bem simplesinho, tá? Porém, quando eu fui fazer uns testes mais sérios, digamos assim, naquela barra, eu percebi que eu não iria poder utilizá-la porque os LEDs não estavam bons também, alguns LEDs bem ruins mesmo, tá? Já verifiquei a solda para ver se não era um problema de solda fria, não era, tá? Então eu acabei descartando o projeto, usar a placa, tá? Aquela placa e só
restabelecer o pique e acabei criando um projeto novo que eu chamei aqui de V2, tá? Que é este aqui, que é a mesma coisa, tá? Só que agora eu tenho um ponto de partida direto para uma barra, tá? Para uma barrinha de LEDs, ou seja, uma fita de LEDs, né? Com 21 LEDs também, o WS 2812. Com adotando esse circuito aqui, fica legal porque eu consigo mostrar um circuito que qualquer um poderia, né, montar. Por exemplo, eu tenho inclusive a placa aqui, ó, tá? Aqui está o pique, que ele é bem pequenininho, SMD, o diodo, o capacitor ali que eu coloquei também aqui, né, um capacitorzinho de 100 micro para, né, não deixar a barra, quando ela puxar bastante corrente, não afetar aqui o pique, apesar que a conexão aqui de 5 volts vem diretamente da fonte do PC, então tá tranquilo, tá? Aqui é o ponto de conexão da fonte e aqui o ponto de conexão da barra, tá? E aqui na placa eu tenho tudo, ponto de conexão da barra, ponto de conexão para a gravação e a fonte. A placa ficou bem pequenininha, dá para colocar tranquilamente ela dentro do gabinete sem nenhum problema. Apenas 2 pequenos jumpers aqui, porque eu não quis fazer ela dupla face, já que eu vou fazer ela de maneira doméstica, vamos chamar assim. Vou fazer ela usando os métodos que eu tenho, tá? Um detalhe, senhores, percebam que os SMD estão todos no bottom, tá? No lado bottom da placa. Márcio, mas por que você não colocou no top? Porque se é uma placa de face simples, tá? Fenolite, como eu pretendo tirar, e eu tenho ainda alguns PTH, fica esquisito. Porque se eu faço ela bottom, para soldar essas barras aqui e o capacitor, ia ficar uma coisa tão feia, mas tão feia, tá? E não é assim que a gente trabalha profissionalmente. Se você tem PTH, tem SMD e quer trabalhar com uma placa face simples, o adequado é usar os SMDs no bottom, nunca no top, tá? Porque aí você faz uma soldagem só. Por exemplo, em empresas isso aqui é montado com cola e não com pasta, tá? O SMD é montado tudo com cola e depois os PTHs são inseridos na placa e na sequência isso aqui é levado para uma máquina, por exemplo, de dupla onda e a soldagem é feita de forma completa, tá? Senhores, eu vou deixar tanto o desenho da placa quanto o esquema elétrico no meu site e o link está aí na descrição. Aqui eu tenho o programa, tá? O módulo main, funções principais, o módulo de definições, tá? Um módulo aqui para cuidar das interrupções do pique. No caso aqui eu só tenho uma ativada, que é a interrupção externa, que cuida do botão de efeitos, né? O módulo pique WS2812, ele serve para o controle, tá? Desse tipo de LED. Eu já usei esse módulo em outros vídeos que eu tenho aqui no canal, é sempre o mesmo, tá? Muda uma coisa ou outra internamente, no caso de um efeito diferente e também no caso de um pique com uma frequência maior ou menor, né? Aí muda algumas coisinhas aqui, mas no mais ele é o mesmo sempre. E o módulo de controle da E2PROM interna do pique, porque a ideia é a cada efeito selecionado ele vai ficar gravado, né? Assim, quando você ligar e religar o circuito, o efeito volta a ser aquele que você havia deixado. Você não tem que selecionar ele, por exemplo, lá desde o início até chegar no efeito que você queria. No módulo, né, no módulo main, um cabeçalho ricamente comentado com o máximo de informações que eu posso, tá, colocar. Os bit fuzzes, tá? Os bit fuzzes de controle. Eu vou usar aqui no caso deste pique o oscilador interno do mesmo, tá? Vou usar oscilador interno, então eu habilitei aqui o PLL interno porque eu vou usá-lo com 32 MHz, tá? de frequência lá interna, né? No caso aí dividido por 4, que é aquele padrão, né, do pique, você vai estar operando ali a 8 MHz, que é bem interessante. Os arquivos incluídos, tá? As variáveis do módulo e aqui as funções, tá? Aqui no main eu começo
claro, setando o clock. O clock aqui, o que eu faço é colocar os registradores de maneira a ativar, tá, os 32 MHz internos, tá, o PLL multiplicado por 4, tá, e determinando aqui o oscilador como interno. Eu já jogo ele para interno. Aqui o que eu faço é aguardar o PLL estabilizar a partir do momento que eu ligo, e logo em seguida eu insiro aqui uma sequência de não operandos apenas para estabilizar a frequência do pique, tá? Assim que ele termina tudo, ele perde aqui alguns nanosegundos, tá, para estabilizar aqui em cada NOP, né? Logo em seguida, aqui no main eu vou configurar o pique. No config pique, a ideia é eu desabilito todas as interrupções, tá? Desligo, tá, a opção, tá, de usar o pino como entrada analógica. Eu desligo nos dois pinos que eu vou usar, que é o RA0 e RA2. Configuro o RA0 como saída e o RA2 como entrada. E na sequência eu vou habilitar os resistores de PUAP, ok? Vou colocar a interrupção externa na borda de descida, tá? Já que eu tenho resistor de PUAP, a interrupção fica ativa na borda de descida, a chave está ligada para a GND. Vou habilitar o resistor de PUAP no pino RA2, tá? E na sequência vou habilitar a interrupção externa, tá, para RA2 e vou já limpar o flag. Então, aqui eu preparei e configurei o pique, ok, senhores? Aqui eu já jogo meu pino de pulso em low. Isso aqui é uma macro que está definida aqui em MyDefines. Aguardo 500 milissegundos, é um tempo dummy, tá? E na sequência eu vou ler o efeito na E2Prom através do endereço que também está configurado aqui em MyDefines. Se este efeito não for, por exemplo, ele não estiver dentro dos efeitos que eu coloquei como válidos, ele vai iniciar sempre vermelho ligado. Ou seja, a primeira vez que você gravou esse circuito, ele já começa com o primeiro efeito. Só depois é que, a partir do momento que você grava um efeito, é que ele passa a ficar. Na sequência aqui, eu limpo, tá? Eu vou apagar as matrizes e enviar as cores, ou seja, todos os LEDs desligados, e aguardo mais um tempinho de 250 milissegundos. E agora sim eu ligo as interrupções de periférico e global. A partir desse momento eu tenho as interrupções ligadas, tá? Faço aqui mais uma limpeza, tá, do flag da interrupção externa, tá, para não haver ali nenhum ruído, nenhuma captura errônea e já ativar alguma coisa. Dou um tempinho de 100 milissegundos novamente e caio aqui num loop eterno, onde eu vou selecionar qual é o efeito, tá? De acordo com o efeito, eu envio as cores ou faço, né, a ideia do piscar, do correr, enfim. Isso tudo está aqui dentro em PicWS 2812, tá? Aqui eu defino todos os efeitos. E se nenhum efeito estiver válido, ele ficaria aceso em red, que é o primeiro ponto, né, o primeiro efeito quando liga o equipamento, desde que não esteja nada gravado. Aguardo 100 milissegundos, tá? Isso aqui é um bounce para a chave, para que não haja uma repetição da chave, tá? E aqui, olha, eu tenho uma variável dizendo o seguinte: se ela for igual a 1, eu faço igual a 0 e na sequência eu vou fazer a gravação, tá, na minha E2Prom do efeito que está selecionado, mas somente quando autoriza igual a 1. Isso acontece uma vez só. Quando isso acontece? Aqui dentro, senhores, no tratamento da interrupção externa, eu coloquei ela aqui, tá? A partir do momento que você pressiona o botão, a interrupção vai desviar, tá? Ele vai vir aqui, ok? Vai verificar que é esta interrupção, vai chamar a função trata_int_est, opa, aqui, tá? E enquanto o botão não for, tá, você não soltar o botão, o programa, né, no caso eu não, o programa não vai fazer absolutamente nada. Na sequência ele incrementa o efeito, verifica se você passou o fim do efeito. Se passou, ele volta para o primeiro, tá? E faz a variável autoriza igual a 1. É aqui que ela é autoriza igual a 1. E aqui 1
bounce a mais. Então a gente tem aí um bouncezinho entre 130 e 150 milissegundos, de acordo aí com o pressionar que você coloca aqui na chave, ok? Pode até ser maior, dependendo do tempo que você segura a chave aqui, ok? É um programa bem simples, tá? O segredo todo tá aqui dentro, né? Que é aquele módulo que eu já detalhei em outros vídeos, desculpa, e não há necessidade de detalhar novamente aqui. Vale a pena o estudo. Senhores, esse programa não é muito complexo, ele é relativamente simples. Quem viu os outros vídeos onde eu detalhei, né, o funcionamento, né, do LED, não vai ter problema. Se você não viu, links aí na descrição, vale a pena assistir. O programa, o pacote, né, com o programa vai ficar disponível lá no meu site para download, link aí na descrição. Bom, meus amigos, montagem está aqui, tá? À frente do gabinete está aqui, a fita de LED já está instalada aqui atrás, tá? É uma fita de LED comum, né? Com o LED WS2812. Aqui a fita couberam exatamente 21 LEDs, ela ficou um pouquinho maior, pouca coisa maior aqui dentro, tá? Já está fechado aqui. A alimentação aqui, ó, vem desse fio aqui e ele está indo, deixa eu virar aqui, ó, lá dentro do PC, tá? E eu tenho aqui também este aqui que vai ali atrás, né, para controle, né, ou seja, é o controle do LED. Então, eu tenho aqui neste circuito o PIC, tá? Eu não consigo puxar muito por causa do fio preto lá que está trazendo alimentação. Então, aqui eu tenho o PIC, tá? Aqui o diodinho, o capacitor, né, de desacoplamento, um LED que eu coloquei aqui só para, né, ter a indicação de ligado, o capacitorzinho ali, tá? Aqui eu tenho dois no circuito que eu fiz o desenho da placa, eu vou usar apenas um, tá? O ponto de gravação que já está disponível aqui, ok? E é isso, mais nada, tá? E o próprio botão, tá? É exatamente isso que eu vou colocar na placa. Então, qual que é a ideia? Quando você liga ele pela primeira vez e não tem absolutamente nada gravado, tá? Ele vai ligar aqui na cor vermelha e automaticamente ele vai gravar o vermelho, tá? Então, aqui, se eu pressionar uma vez, ele pula do vermelho para todo verde, tá? Mais uma vez, efeito todo azul. E mais uma vez, o que eu chamei de rainbow, tá? Que é a ideia de você aplicar todas as cores juntas, e eu acrescentei aqui o roxo, tá? Agora, se eu pressionar mais uma vez, eu caio no vermelho piscante, tá? Pressionando mais uma vez, verde piscante. Pressionei mais uma vez, azul piscante. Se pressionar novamente, eu tenho ali o efeito rainbow piscante. Conforme eu falei, digamos que eu tenha desligado o PC, então vou tirar aqui o ponto de alimentação do GND, tá? Desliguei e voltei a ligar. Deixa eu ver se eu encaixo ele certinho para não fazer caca. Voltei a ligar. Quando eu volto a ligar, ele já viu que o último efeito foi o rainbow piscante, estava gravado na E2 Prom, já puxou e já está chamando ele de volta aqui nos LEDs, tá? Continuando os efeitos, que tem mais, se eu pressionar mais uma vez, eu tenho um vermelho que caminha aqui, né? Ó. Esse vermelho ele fica caminhando, bem legal aqui. Pressionei mais uma vez, eu vou para o verde, tá? Fazendo a mesma ideia. Pressionei mais uma vez, eu vou para o azul, tá? Que faz exatamente a mesma coisa. E pressionando mais uma vez, eu tenho o rainbow aí com uma ideia de efeito de caminhar, tá? A ideia foi exatamente essa. Eu coloquei 4 cores acesas direto, depois 4 cores piscantes e depois as 4, vamos dizer assim, cores que caminham, né? Ou seja, dão a impressão do caminhar.
tá? A quarta cor eu estou usando ela com o nome de Rainbow porque ela é um conjunto de várias cores. Daria para implementar outras cores, outros efeitos? Claro, aí é questão do gosto de cada um, tá? Eu vou dizer para vocês que eu não lembro direito exatamente qual eram os efeitos que a barrinha antiga tinha naquele microcontrolador, porque eu praticamente não usava. Ela tem um botão lá em cima no gabinete que você pode trocar, mas eu praticamente deixava de qualquer jeito, tanto que demorou para eu perceber que ela tinha parado de funcionar. Um certo dia eu percebi, tá, que ela não estava funcionando porque não tinha nada aceso. Eu achei estranho. E foi no dia que eu coloquei os fãs, né, por conta desse calor exagerado que a gente está agora, pelo menos aqui em São Paulo, eu tive que adicionar alguns fãs, né, no gabinete para ajudar na refrigeração, assim, por assim se dizer, né, para deixar aumentar aí a circulação de ar ali dentro, para tirar o ar quente lá. E foi nesse momento que eu percebi. E aí nasceu a ideia do projeto. A minha ideia intencional era, claro, trocar a barra, né, ou seja, simplesmente trocar o microcontrolador da barra, mas infelizmente a barra estava muito ruim, né? Alguns LEDs simplesmente não estavam funcionando, não sei se a qualidade, busquei ali para ver se era solda fria e não era. O microcontrolador eu não tenho como saber, né, exatamente se ele queimou, se ele pifou. A única coisa que eu sei é que ao colocar o osciloscópio no pino de saída eu não via nenhum pulso ali, né, que a gente tem aí, que eu coloquei nos programas. Então já dava para perceber que não estava funcionando. Então alguma coisa aconteceu, parou de funcionar e agora eu criei esse novo projeto e a ideia é, eu deixei até o ponto, eu vou fazer a plaquinha, colocar lá dentro, fechar o gabinete e deixar um ponto de gravação. Na medida que eu achar, eu vou aumentando os efeitos, né? Vou aumentando, criando novas coisas aqui mais para brincadeira, ok? Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, espero que tenham gostado. Eu já fiz bastante vídeos aqui com esse tipo de LED, eu sou suspeito para falar de LED, eu gosto bastante, tá? Não se esqueça, tá? De deixar o like se gostou desse vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Não esqueça aí de ativar as notificações, né, para receber os próximos vídeos, né? E também não se esqueça de deixar os comentários aí embaixo, né? Sobre se você já usou esse tipo de LED, se você já fez esse tipo de intervenção em algum gabinete, se você já criou, inclusive esse tipo de projeto você pode usar para colocar a fita de LED na lateral do computador, na parte interna, enfim. Ele não cabe só aqui na frente, né? É uma fita de LED que você pode aplicar tranquilamente em qualquer ponto do gabinete, né? Então não se esqueçam, senhores, de deixar os comentários aí, se já usou esse tipo de fita de LED, se já fez esse tipo de intervenção em algum gabinete de PC, trocando a fita de LED, se já implementou alguma fita de LED, qual foi o microcontrolador que você usou, se você usou comercial, enfim, todos os comentários são sempre bem-vindos, ok? Eu quero agradecer muito, meu muito obrigado a quem assistiu até agora e até o próximo vídeo, senhores!